Olá! Esse vídeo abordará o tema estrutura e processamento de materiais cerâmicos. Esse tema será explicado em tópicos que são estrutura, os defeitos, as propriedades físicas dos cerâmicos, os processamentos pelos quais eles passam e as aplicações deles no dia a dia. Iniciando a análise das estruturas dos materiais cerâmicos, é interessante que se aborde o tipo de ligação química apresentado. O tipo de ligação química predominante em materiais cerâmicos são a iônica e a covalente, diferentemente dos materiais metálicos. As estruturas das redes se dividem em três subgrupos. Subgrupo AMXM, que a rede cristalina apresenta dois elementos químicos, um cátion e um ânion, em quantidades iguais na célula unitária. Os exemplos são os cloretos, são os sais que a gente usa no dia a dia, cloreto de sódio e cloreto de potássio. O segundo subgrupo é a estrutura AMXP, ainda com um ânion e um cátion, porém em quantidades diferentes na rede. Os exemplos são os fluoretos de cálcio e de bário, e o óxido de alumínio, ou alumina, a L2O3. E o terceiro subgrupo, por fim, é o AMXP-BN, em que existem dois cátions e um ânion dentro da estrutura. Os exemplos mais comuns são os titanatos, tanto de bário quanto de cálcio. Para as ligações covalentes, os exemplos mais importantes são as formas alotrópicas do carbono. Vamos citar aqui a grafita, que a estrutura é plana, com ligações covalentes entre os átomos das camadas, ligações de Van der Waals fracas entre as camadas adjacentes, e a forma tetraédrica do diamante, que só apresenta ligações covalentes, nenhuma ligação secundária. Passando então aos defeitos dos materiais cerâmicos, é interessante comentar que os defeitos observados nos materiais metálicos também existem nos materiais cerâmicos. Os defeitos como discordâncias em linha, discordâncias em cunha e hélice, os defeitos pontuais como vacâncias e inclusões, substituições, todos são observados em materiais cerâmicos. Porém, devido à grande diferença de eletronegatividade entre os constituintes, entre os átomos que formam as estruturas cerâmicas, aparecem mais alguns defeitos que são regidos então pela conservação da carga e não por diferenças de potencial difusional. O motivo dessa preponderância da conservação da carga é justamente a diferença de eletronegatividade entre os elementos que formam a rede cristalina nos cerâmicos, que torna muito difícil a movimentação de cargas dentro da estrutura. Observando então uma rede cristalina com os ânions em vermelho e os cátions em verde, é possível observar o primeiro defeito, que é uma vacância aniônica próxima ou adjacente a uma vacância catiônica. Então a carga se mantém, uma carga negativa e a falta de uma carga positiva se zeram, então a carga da estrutura é conservada, e esse é conhecido como defeito de Schottky. Tratando agora das propriedades físicas dos cerâmicos, vamos começar com a propriedade provavelmente a mais importante que se mede em qualquer material, que é a resistência à tração. Lembrando a definição de tração, é o módulo de uma força atrativa, digamos, que tende a separar o material em duas partes. O módulo dessa força em razão com a área na qual ela é aplicada. Essa é a definição de tração. Como os materiais cerâmicos possuem ligações muito fortes entre seus constituintes, é claro que a separação entre os átomos e entre os planos atômicos é dificultada. Isso caracteriza uma resistência à tração muito alta dentro dos materiais cerâmicos. Isso acarreta numa baixa ductibilidade também. Como o material cerâmico é difícil de deformar, é de se imaginar que a capacidade de alongamento dele é baixa. Observando o gráfico de um ensaio de tração em material cerâmico, o gráfico tensão-deformação, a gente pode observar que o módulo de rigidez dos materiais cerâmicos é muito elevado, ou seja, o primeiro estágio, o estágio de deformação elástica da curva é muito inclinado, é muito íngreme, porém os materiais cerâmicos não se deformam plasticamente. A deformação plástica em materiais cerâmicos é desprezível, é quase nula. Então, mesmo eles sendo muito rígidos, a energia absorvida até a ruptura é muito baixa, o que torna os materiais cerâmicos muito frágeis, ou seja, a resistência a impacto ou a aplicações de cargas muito elevadas em um tempo muito pequeno é baixa. A resistência a cargas muito rápidas é baixa. Materiais cerâmicos têm por característica terem dureza muito elevada. A próxima propriedade física interessante a ser analisada em materiais cerâmicos é a estabilidade química.
Visto que a energia de ligação entre os constituintes, entre os átomos que formam a estrutura é muito grande, os materiais cerâmicos conseguem manter as suas propriedades físicas e químicas, mesmo a condições termodinâmicas severas de trabalho ou de ambiente. Analisadas as propriedades físicas, vamos passar a classificação dos materiais cerâmicos. A indústria e a literatura dividem os materiais cerâmicos em alguns grandes grupos. Os vidros, que são os cerâmicos amorfos, os abrasivos, utilizados na usinagem, os cimentos para construção de estruturas na engenharia civil, as cerâmicas tradicionais, das quais derivam as louças e as porcelanas para utensílios domésticos, e as cerâmicas avançadas. Então, aos vidros, como foi falado, eles são cerâmicos amorfos, ou seja, a cristalicidade deles é muito baixa. São formados majoritariamente o óxido de silício, unido então a partes menores de óxido como de cálcio, de sódio e de alumínio. A viscosidade do vidro é muito alta. Por ele ser um sólido amorfo, ele se diferencia dos líquidos apenas pela viscosidade do material. Comentando agora então sobre como é trabalhado o vidro e as características da estrutura vítrea, é interessante que a gente analise a viscosidade e o volume específico do vidro em relação à temperatura que a estrutura está exposta, né? Observando o gráfico, então, a viscosidade do vidro diminui com a temperatura e o volume específico, ou seja, o inverso da densidade, aumenta, então a densidade diminui. É possível observar no gráfico também um ponto onde a viscosidade do vidro diminui bastante. É caracterizado como a temperatura de transição vítrea. Avançando com a temperatura, o vidro apresenta um comportamento de um líquido, ele se torna muito fluido. Então, entre a temperatura de transição vítrea e esse ponto de comportamento líquido, se encontra a região de temperatura, de condição termodinâmica, na qual é favorável de se trabalhar com o vidro. Agora, ao trabalho com o vidro, o processamento pelo qual a matriz vítrea passa para tomar forma dos produtos que a indústria comercializa, o processo mais comum de conformação é a prensagem de uma massa fluida de vidro, então uma massa aquecida de vidro, dentro de uma matriz, né? A segunda maneira de se conformar o vidro é através da prensagem e sopro. Então uma peça pré-moldada é inserida numa matriz, então é injetado um fluido, normalmente ar, dentro dessa massa aquecida de vidro, que ela então toma o formato da cavidade da matriz. A tomada de fluxo, então, de pressão, ela é retirada, a peça se resfria, a matriz é aberta e a peça está pronta. O próximo processo é a laminação, muito semelhante à aplicada a materiais metálicos. Então o vidro aquecido, ele é puxado, é comprimido entre dois rolos de laminação e toma a forma de uma chapa plana, de uma lâmina. Além desses iniciais, existe a conformação de vidro por flotação, na qual uma massa fluida de vidro ela é puxada sobre uma superfície de um fluido. A lâmina de vidro será plana e esse fluido auxilia o resfriamento do vidro. Ele é tracionado para fora do fluido e a chapa então está pronta. E um processo muito importante para a indústria é a fabricação da fibra de vidro, na qual então, a partir de uma cavidade aquecida, o vidro cai por gravidade e é bobinado e forma as fibras que são depois utilizadas para fazer compósitos. Passando agora então ao processo mais famoso pelo qual o vidro passa, que é a têmpera. A têmpera do vidro ela é caracterizada por aquecimento e posteriormente resfriamento rápido da peça, porém não há modificação de estrutura, não há criação de nenhuma microestrutura dentro da rede. O que torna o vidro mais resistente após a têmpera é a diferença de taxa de resfriamento entre a superfície da peça e o núcleo. Passando então ao processamento dos materiais cerâmicos não vítreos, os processos são muito semelhantes. A matéria-prima é granular, então é um pó cerâmico que é ligado por um solvente, normalmente água por questões ambientais, e os processos aplicados são muito semelhantes. Então a prensagem convencional,
que é aplicada ao vidro é aplicada também às outras cerâmicas, porém existe, além da prensagem convencional, a prensagem isostática. Se caracteriza pela inclusão da matéria-prima dentro de um molde borrachoso, e esse molde é imerso então em um fluido que tem uma tomada de pressão. Então esse molde borrachoso é comprimido pelo fluido e molda. O segundo processo, que é então aplicado para os cerâmicos, é a extrusão. Então o material é comprimido através de uma matriz, e essa matriz dá a forma final do cerâmico. O processo seguinte é a conformação fluida. Essa matéria-prima ela é despejada para dentro de um molde e toma como forma externa a forma interna do molde. Por fim, o último processo é a usinagem. Ela tem partes menores retiradas para chegar ao seu formato final. Os materiais cerâmicos, após a conformação, então, eles precisam passar por processos pós-conformação. São eles dois, a secagem e a queima. A secagem ela consiste do leve aquecimento da peça para retirar o excesso de solvente, ficando em apenas pequenas quantidades dentro da peça. Após a secagem, a peça é conduzida a um forno a temperaturas mais elevadas para que as pequenas partículas de cerâmicos se unam. Esse processo se dá pelo aumento da temperatura, até uma temperatura de nucleação, nas quais os grãos começam a formar pontes ou pescoços entre si. O transporte atômico ele é feito difusionalmente, e o potencial que acarreta essa mudança na estrutura é a tendência à diminuição da tensão superficial dos grãos. Então, com o aumento da temperatura e o tempo de forno, a estrutura vai se tornando mais coesa, a tensão superficial vai diminuindo e a rigidez, a resistência mecânica da peça atinge os objetivos, os níveis previstos em projeto. Passando então as aplicações dos cerâmicos no cotidiano, o uso mais comum é o de utensílios domésticos, louças, porcelanas, para as indústrias civil, metalmecânica e médica, para a construção de estruturas e como ligantes, como concreto e cimento. Para a indústria metalmecânica, os cerâmicos são utilizados como ferramentas de corte, para usinagem, e abrasivos para retificação ou polimento, processos mais finos. E para a indústria médica, cerâmicos especiais, né, eles são utilizados como próteses e implantes. Para a indústria eletrônica e para a indústria de transporte, os cerâmicos representam a formação de componentes especiais para placas de circuito, como semicondutores e supercondutores. E para transportes, os cerâmicos estão presentes em turbinas de aviões e propulsores de foguetes, como componentes automotivos, visando então a resistência térmica.